Pessoal, então na aula anterior nós conversamos sobre o conceito, sobre as finalidades, sobre os princípios aplicáveis à licitação e sobre a competência para legislar sobre licitação, de maneira que, prosseguindo o nosso estudo, eu irei tratar com vocês agora sobre as modalidades de licitação, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade e sobre o procedimento da licitação. Perceba, quando nós falamos em modalidades de licitação, o que são modalidades de licitação? As modalidades de licitação são os diferentes procedimentos que a legislação estabelece, que a Lei 8.666 e outras leis aplicáveis estabelecem, para que a administração pública promova aquela disputa, aquela competição a que ela se encontra obrigada, e a depender do valor, a depender do objeto a ser licitado, a lei então vai estabelecer diferentes procedimentos que deverão ser adotados, tá? A isso que correspondem as modalidades de licitação. Não confundam modalidades e tipos, tá? Quando nós falamos em tipos de licitação, são os critérios utilizados para julgamento. Melhor técnica, técnica e preço, menor preço. Já as modalidades são os procedimentos que a administração pública deverá utilizar conforme o valor ou conforme o objeto que ela pretenda adquirir. Então, basicamente, quais são as modalidades de licitação que nós temos previstas na Lei 8.666 de 1993? Primeira delas, a concorrência. Como que nós podemos definir concorrência? A concorrência é a modalidade de licitação por excelência, tá? É a modalidade clássica de licitação. É a que possibilita, que assegura a existência de maior competitividade. Tá? É a modalidade, desculpem, de licitação que visa garantir a máxima competitividade possível. Por quê? Porque, veja, pessoal, a concorrência é aquela modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Então, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas basicamente o julgamento de uma licitação, de acordo com a Lei 8.666 de 93, funciona da seguinte maneira. É designada uma data para a realização da sessão pública de licitação. Os representantes da empresa se dirigem à sede do órgão público nessa data. Lógico que em tempos de pandemia isso não vem ocorrendo, isso vem sendo feito através de outros instrumentos, mas antes de tudo isso que a gente está vivendo, sempre foi assim. Então, os representantes da empresa se dirigem lá à sede do órgão público e os representantes da empresa eles vão levar 2 envelopes. Um envelope contendo os documentos de habilitação. O que são os documentos de habilitação? É tudo aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente. São os documentos que comprovem que a empresa atende às condições, às exigências de ordem jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica para a execução do contrato. Então, os documentos de habilitação é o contrato social da empresa, são as certidões negativas de débitos tributários, certidão negativas de débito perante a Previdência, são os atestados de capacidade técnica, declarando que a empresa já prestou serviços semelhantes, e outros documentos exigidos no edital. Esses são os documentos de habilitação. E os representantes das empresas participantes vão levar lá um segundo envelope, contendo a proposta de preços da empresa. Correto? Quem que pode participar de uma concorrência, pessoal? Todo mundo, toda e qualquer empresa que julgar atender os requisitos descritos no edital. Então, foi publicado lá um edital de licitação para a construção de uma escola. Concorrência pública, visando a construção de uma escola, visando a duplicação de uma rodovia. Quem poderá participar? Todas as empresas de engenharia, que ao lerem aquele edital, julgarem que preenchem os requisitos exigidos. Eles poderão, então, se cadastrar e comparecer no dia designado para participarem da sessão pública. Por isso, a concorrência é a modalidade que traz
a maior competitividade. Ela não exige, tá, nenhum tipo de cadastro prévio perante os órgãos públicos. Publicou o edital, a empresa julga que cumpre os requisitos, ela vai lá e participa. Claro, ela pode não cumprir, né? Ela acha que cumpre, mas não cumpre. Chega lá no dia, o que vai acontecer? Nós analisamos sua documentação de habilitação, esse documento aqui está irregular, você está desclassificado, correto? Mas isso não impede que ela participe. Tomada de preços. A tomada de preços ela já traz uma restrição um pouquinho maior à participação. Por quê? Veja, não é todo mundo que poderá participar da tomada de preços. Quem poderá participar? Tomada de preços é aquela modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Pessoal, o que significa isso? Interessados devidamente cadastrados. Quando vocês abrem lá os sites, né, dos órgãos públicos, quando você abre lá o site do governo estadual, do governo municipal, vai ter lá um link, um campo, né, cadastro de fornecedores. E uma empresa pode ir lá e já se cadastrar como possível fornecedor. Então ela vai lá, se cadastra, diz qual é o objeto, né, qual é a sua atividade econômica, quais são os produtos que ela comercializa, quais são os serviços que ela presta, e já insere lá alguns documentos, né, básicos, como seu contrato social, certidões negativas, documentos mais relacionados à regularidade jurídica e fiscal. Então essa empresa ela está previamente cadastrada, correto? Se for publicado um edital de tomada de preços, ela pode participar, certo? Ela está devidamente cadastrada. Agora, eu tenho uma empresa, né, que presta um determinado serviço, fornece um determinado bem, vejo lá que foi publicada uma licitação e eu tenho interesse de participar, mas eu não estou cadastrado. Isso significa que eu não posso participar? Não, eu ainda posso me cadastrar, né? Desde que eu atenda a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Então eu tenho que providenciar o meu cadastro até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, correto? Essa é a diferença, né, em relação à concorrência. Claro que tem a questão do valor que a gente vai ver na sequência, mas só poderá participar da tomada de preço quem já estiver cadastrado ou quem preencher todas essas exigências, efetivar o seu cadastro, tiver o seu cadastro aprovado, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. E o convite, né, pessoal? O convite é uma modalidade ainda mais restritiva, né? E por isso suscetível a mais fraudes. Uma modalidade que perde um pouco a razão aí de ser utilizada, né? Principalmente com o advento do pregão, mas alguns órgãos ainda utilizam, tá? O que seria o convite? O próprio nome já indica, né? A administração pública ela vai convidar licitantes para apresentarem proposta para aquisição de um determinado objeto. E muitas vezes aqui já existe o conluio, né? Já quer contratar uma empresa, daí essa empresa que quer ser contratada já indica quem serão os outros dois convidados, já faz um acordo ali entre eles, enfim, né? Mas, né, nessa modalidade, então, a administração pública ela vai convidar no mínimo 3 empresas que possam fornecer o objeto ou prestar aquele serviço. Aqui o detalhe, ó, pessoal. Essas empresas convidadas, que deverão ser no mínimo 3, elas podem ou não ser cadastradas, correto? Entenderam? Então a administração pública ela pode convidar uma empresa que esteja ou não, né, cadastrada lá no seu cadastro de fornecedores. Agora, uma vez que a administração pública efetua esse convite, né, o que ela deve fazer? Ela deve afixar em local apropriado cópia do instrumento convocatório, da carta convite. Aqui no convite, como é uma modalidade mais simples, a gente não se chama de edital, a gente chama de carta convite, né? Afixar em local apropriado na sede do órgão, e também isso acaba sendo divulgado no Diário Oficial, né? Fixar em local apropriado a cópia do instrumento convocatório, da carta convite, e estender aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência
de até 24 horas da apresentação das propostas. Entenderam a diferença? Tomem cuidado aqui, tá? Isso é uma questão, né? É um detalhezinho aqui que pode gerar uma certa confusão. Quem que pode ser convidado pela administração pública? Empresas cadastradas ou não cadastradas. No mínimo 3, correto? A administração pública foi lá e convidou. Fixou lá a cópia do convite. Aí eu estava lá um dia passeando pela prefeitura, li lá no mural da prefeitura a cópia daquele convite, ou vi no site da prefeitura, né, pessoal? Pelo amor de Deus, hoje com internet, né, tem que publicar no site. Vi lá no site da prefeitura a cópia da carta convite e falei, opa, peraí, eu posso fornecer esse objeto, ou eu posso prestar esse serviço, né? A minha empresa atua nessa área. Eu também quero participar, embora eu não tenha sido convidado. Poderei participar ou não? Poderei, desde que eu esteja previamente cadastrado. Tá? Se eu não estiver previamente cadastrado, não poderei participar. Pode convidar cadastrados e não cadastrados. Quem não foi convidado só poderá participar se estiver cadastrado e manifestar o seu interesse com antecedência de até 24 horas da data de apresentação das propostas. Concurso. O que significa a modalidade de licitação denominada concurso, tá, pessoal? Não confundam o concurso, modalidade licitatória, com o concurso público para a seleção de servidores públicos, são coisas distintas. O concurso é uma modalidade de licitação através da qual a administração pública ela visa selecionar um trabalho científico, técnico ou artístico e, para tanto, ela institui prêmio, remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital, que deverá ser publicado na imprensa oficial com uma antecedência mínima de 45 dias. Tá? Então, são os concursos de monografia. Já viram, né? Mural, nos murais ali a gente vê concurso de monografias do Tribunal de Contas da União, prêmio, primeiro lugar, 15 mil reais, segundo lugar, 10 mil reais. E geralmente, né, nos editais de concurso, há a previsão de que o autor do trabalho técnico, científico ou artístico, ele permitirá que a administração pública, então, faça uso, divulgue, utilize esse trabalho, correto? Temos concursos para a realização de projetos arquitetônicos, quando a administração pública muitas vezes quer construir lá, então, um museu. Ela faz, então, previamente um concurso de um projeto arquitetônico e institui um prêmio, tá, em favor do vencedor. E, posteriormente, né, essa pessoa que for a vencedora do concurso, ela permite que a administração pública venha a fazer a utilização desse projeto. Tá? E a gente ainda tem na Lei 8.666 de 93 a modalidade de licitação denominada leilão. Que, como vocês com certeza já ouviram falar de leilão, né? O leilão ele vai ser utilizado para alienações da administração pública, correto? E não para aquisições. Então, como que a gente pode definir o leilão, né? O leilão é a modalidade de licitação que é utilizado para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstos no artigo 19. O que são esses bens imóveis previstos no artigo 19? Bens imóveis cuja aquisição pela administração pública haja decorrido de dação em pagamento ou de procedimentos judiciais, correto? Então, quando a administração pública ela acaba, né, adquirindo um bem, né, através de um processo judicial contra um devedor da fazenda pública, ou quando um bem imóvel é dado em pagamento por um particular para a administração pública, a legislação permite que seja utilizado o leilão para a alienação desses bens imóveis, correto? Bens imóveis adquiridos através de dação em pagamento ou de procedimentos judiciais. E, logicamente, esses bens serão alienados e serão vendidos a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da alienação.
correto, pessoal? Então existe lá uma disputa, né? Legal como vocês já têm conhecimento disso. Só uma observação aqui, tá? Vejam, tanto o concurso quanto o leilão estão abertos à participação de quaisquer interessados, tá? Não existem aqui, então, exigências prévias em relação a cadastramento, como nós vimos em relação à concorrência, como nós vimos em relação à tomada de preços e ao convite. E nós temos, né, o pregão, que é a modalidade mais recente, claro que não faz muito sentido falar em recente hoje, né, 2020, sendo que ela foi instituída em 2001 através de uma medida provisória, mas comparativamente às outras é a mais recente, tá? Foi criado pela Lei nº 10.520 de 2002, resultado da conversão em lei da MP 2182/18 de 2001. Para que serve o pregão, pessoal? O pregão é uma modalidade de licitação que pode ser utilizada por quaisquer das esferas federativas e que pode ser utilizada para bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? São bens cujos padrões de desempenho e qualidade eles podem ser definidos de forma objetiva no edital, por meio de especificações que são usuais, que são padrão no mercado, correto? Então, por exemplo, telefone celular, livro, mesas, material de escritório, né? Computadores, material de limpeza, serviços de mão de obra terceirizada, são bens e serviços comuns, correto? Que não envolvem grande complexidade na sua execução e na sua prestação, correto? Então, inicialmente só uma observação, né? O pregão ele não pode ser utilizado aqui para obras de engenharia, correto? Isso foi excluído na Lei 10.520, né? Nesses casos a administração pública deve utilizar aí as modalidades tradicionais. Recentemente houve uma modificação permitindo a utilização do pregão para serviços comuns de engenharia. Então, quando você tiver lá um serviço de engenharia que possa ser enquadrado como serviço comum, aí tudo bem, ele pode ser utilizado, correto? Então, aqui deve ser avaliada a complexidade do objeto ou do serviço envolvido na contratação. Se for um objeto, né, que pode ser objetivamente definido no edital, segundo padrões adotados no mercado, podemos utilizar o pregão. Agora, se é uma contratação que envolve um objeto, um serviço de alta complexidade no seu fornecimento ou na sua prestação, devemos utilizar outras modalidades, correto? Interessante aqui, tá? Já adianto para vocês, não tem limitação de valor em relação ao pregão. Então, desde que se trate de um bem ou serviço comum, pode ser utilizado o pregão, independente do valor da aquisição. Nós vamos ver na sequência que em relação às outras modalidades existem limitações de valor. E qual que é a diferença do pregão, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. A diferença fundamental é a inversão das fases. Enquanto na concorrência, na tomada de preços, na concorrência e na tomada de preços, né? O convite ali é um pouquinho diferente, tá? Mas segue a mesma lógica, né? Enquanto nessas modalidades a administração pública primeiro analisa os documentos de habilitação para depois analisar as propostas de preço, no pregão será feito o contrário. Serão analisadas e classificadas as propostas de preço para, posteriormente, analisar somente os documentos de habilitação daquela empresa que apresentou a melhor proposta de preço. E isso traz mais celeridade, mais agilidade na contratação. Voltaremos a falar sobre isso na sequência, quando estudarmos o procedimento do pregão. De que maneira a administração pública deverá definir qual a modalidade de licitação que deverá ser utilizada em uma aquisição? Nós acabamos de ver que, em relação ao pregão, essa modalidade deverá ser utilizada para a aquisição, para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor. Então, independentemente, quando um bem pode ser enquadrado, quando um bem ou serviço pode ser enquadrado como comum, ele poderá ser contratado através de um pregão, independentemente do valor envolvido na contratação. O concurso, nós vimos, trata de uma modalidade bastante específica, que só pode ser utilizado visando selecionar trabalhos de natureza técnica, artística, científica e intelectual.
E o leilão, ele é utilizado em caso de alienações de bens móveis ou bens imóveis decorrentes de dação em pagamento, adquiridos através de dação em pagamento ou de procedimentos judiciais. E as demais modalidades, convite, tomada de preços e concorrência. Qual é o critério que o legislador utilizou aqui para definir as hipóteses em que elas deverão ser adotadas? O critério, pessoal, é o critério do valor da contratação, correto? Então, lá no artigo 23 da Lei de Licitações, nós temos a definição de quais são os valores em que deverá ser utilizada a modalidade convite, tomada de preço e concorrência. Só que aqui eu já coloquei, tá? Os valores de acordo com as alterações promovidas pelo Decreto 9.412 de 2018. O Decreto 9.412 de 2018 alterou os valores que estão lá no artigo 23, tá? De modo que os valores que atualmente são aplicados para a utilização das modalidades são os constantes nesse decreto. Então vejam, de acordo com essa norma, quando se trata de obras e serviços de engenharia, o convite poderá ser utilizado quando o valor não ultrapassar R$ 330 mil. A tomada de preços poderá ser utilizada quando a obra ou o serviço de engenharia não ultrapassar R$ 3.300.000 e a concorrência deverá ser utilizada quando o valor for superior a R$ 3.300.000. A administração pública ela não pode fracionar o objeto, correto? Não pode fracionar o objeto da licitação para fugir da adoção da modalidade, digamos assim, que contém mais exigências, né? Então eu vou dividir uma obra, né? O objeto é basicamente o mesmo, mas eu vou dividir para que ao invés de eu ter que fazer uma concorrência, eu possa fazer duas tomadas de preço ou não sei quantos convites, né? Isso é vedado. O fracionamento da obra para que não seja utilizada a modalidade da contratação, para que não seja utilizada a modalidade aplicável. E já em relação a compras e serviços que não sejam de engenharia, os limites são os seguintes, tá? Convite até R$ 176 mil, tomada de preços até R$ 1.430.000 e concorrência acima de R$ 1.430.000. Então, assim, pessoal, quando forem estudar, tá? Para concurso público, quando forem estudar para a prova da OAB, não esqueçam, né? Tá lá, os valores na lei continuam os valores antigos, e aí tá ali entre parênteses, vida e decreto número tal. Não esqueçam dos valores das alterações promovidas pelo decreto 9.412 de 2018, que são os valores praticados atualmente. Agora que nós conversamos a respeito das modalidades de licitação e das hipóteses em que elas devem ser aplicadas, vamos conversar um pouquinho sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação e qual a diferença entre essas duas situações. Pessoal, primeiro, né, o que é dispensa de licitação? Como que nós podemos definir dispensa de licitação? Veja, a dispensa de licitação ela se verifica naquelas hipóteses em que existe a possibilidade de realizar a licitação, mas a lei libera a administração pública desse dever. Então, em termos fáticos, seria possível licitar, mas, por alguma razão, a lei resolveu liberar, exonerar a administração pública dessa obrigação de licitar. E, quando nós falamos em dispensa de licitação, nós precisamos distinguir duas figuras, que é a licitação dispensável da licitação dispensada. O que seria a licitação dispensável? Na licitação dispensável, a lei autoriza o gestor público a contratar sem licitação. A lei permite ao gestor contratar sem licitação, cabendo ao gestor discricionariamente decidir entre realizar ou não realizar procedimento licitatório. Entenderam? Então a lei deixa uma margem de liberdade ao gestor público para que ele, avaliando a situação concreta, tome a decisão, realizar ou não realizar a licitação. A lei não diz, não, aqui não vai licitar. A lei diz, olha, nesses casos, que são aqueles previstos lá no artigo 24, de modo exaustivo, correto? Nesses casos, o administrador público pode ou não realizar a licitação.
Pessoal, eu trouxe alguns exemplos, tá? Não vou ficar aqui com vocês lendo, né, todos os mais de 30 incisos lá do artigo 24, não é esse o nosso objetivo. Meu objetivo é que vocês entendam o conceito. Tá? Exemplos de licitação dispensável. Celebração de contratos de pequeno valor. Tá? Quando que um contrato é considerado de pequeno valor? Quando o seu preço, né, não ultrapassa 10% do valor previsto para a modalidade convite. Então, nós vimos ali anteriormente, né, para serviços e contratações que não sejam de engenharias, convite até R$ 176 mil. Então, se o valor do contrato não ultrapassar isso, pode ser realizada uma dispensa de licitação. No caso de obras e serviços de engenharia, limite do convite, o valor até o qual pode ser utilizado o convite é 330 mil. Então, até 10% disso, né, se a gente tiver uma obra difícil, né, um serviço de engenharia que não ultrapasse 10% desse valor, pode ser realizada uma dispensa de licitação. Situações emergenciais, né, pessoal, é o que a gente está presenciando agora, tá? Situações emergenciais, o gestor pode contratar sem licitação, correto? Claro que deve fundamentar, deve descrever essa situação emergencial, né? Então a gente estamos presenciando, né, devido à pandemia aí do Covid-19, inúmeras contratações emergenciais sob a alegação da urgência em adquirir determinados insumos médicos, em construir hospitais de campanha, correto? Aqui, tá? Não entra aqui a questão do valor, tá? É outra situação, né? Existindo ali uma situação emergencial, pode ser feita uma contratação direta através de dispensa de licitação. Claro que isso deve ser muito bem fundamentado, né? Até com o propósito de que o gestor público não se utilize dessa situação de dispensa para favorecer, né, determinadas empresas. Vamos aproveitar da situação emergencial e vamos fazer um contrato aí, então, né, em favor de uma empresa, de um amigo, de um parente, de um aliado político, e muitas vezes existem outros fatores envolvidos, superfaturamentos, né? Tá? E além disso, tá, pessoal, outra situação também que muitas vezes ocorre é o que nós chamamos de emergência fabricada, né? Quando a própria administração pública dá causa à situação emergencial. Então, celebra um contrato com uma determinada empresa. Qual é o prazo de duração desse contrato? 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei até 60 meses, né? É o prazo estabelecido na lei de licitações. E aí vai prorrogando. Chega lá no final, o que acontece? Vence o prazo do contrato. Olha, o serviço não pode parar, porque vai acarretar danos à administração pública, é uma atividade muito importante, o serviço não pode parar. Então, vamos contratar emergencialmente. E assim, coincidentemente, quando isso acontece, geralmente eles contratam emergencialmente a empresa que já prestava o contrato, né? Claro que é apenas uma coincidência, imagina. Vejam, claro, pode ter acontecido um problema, né? Pode ter acontecido, não, a gente tentou licitar antes de vencer o contrato, aqui a gente tentou licitar, o administrador público prova que ele publicou o edital de licitação com bastante antecedência, mas por alguma razão teve lá um recurso que paralisou o processo, então tem que fazer uma contratação emergencial, beleza. Agora a gente se depara muito, né, com situações de emergência fabricada, em que o gestor dolosa ou culposamente contribui para aquela situação, né, de não adotar as medidas para uma nova contratação. Por quê? Porque ele já pensa em fazer uma contratação emergencial em favor da empresa que já está lá prestando o serviço, correto? Então, embora a lei autorize, tá, a dispensa em situações de contratação emergencial, o que tem que acontecer aqui, tá, pessoal, é a observância do princípio da motivação. As contratações emergenciais, elas devem ser minuciosamente motivadas para que os órgãos de controle possam aferir se de fato se trata de uma situação emergencial que justifica
a contratação direta ou se o gestor público está utilizando indevidamente essa hipótese. Tá? Guerra ou grave perturbação da ordem pública, ausência de interessados em licitação anterior, são outros exemplos. Né? Então vejam, né, pessoal, uma situação de guerra, perturbação da ordem pública, ou mesmo situação emergencial, como a gente está vendo. Né? A licitação é um processo moroso. Tá? Muitas vezes a licitação se arrasta aí por meses. Né? Você tem recursos, você pode ter uma ação judicial, mandado de segurança, e numa situação emergencial, numa situação de guerra, de grave perturbação da ordem pública, o Estado precisa de agilidade para contratar determinados insumos, determinados equipamentos, de maneira que a realização de uma licitação não seria a medida adequada. Então, a lei autorizou o gestor a deixar de realizar a licitação nessas e outras inúmeras situações que estão descritas lá no artigo 24. Ainda dentro da figura da dispensa de licitação, nós temos a chamada licitação dispensada. O que seria a licitação dispensada? Qual é a diferença entre uma licitação dispensada de uma licitação dispensável? Na licitação dispensada, a lei não deixa essa faculdade para o gestor. Ela diretamente dispensa a licitação. A lei dispensa a licitação e não há possibilidade do gestor público adotar um caminho diferente. Não, a lei já afastou a possibilidade de ser realizada a licitação. Tá? E essas hipóteses de licitação dispensada, pessoal, tá? Em regra, elas estão previstas lá no artigo 17 da Lei 8.666 de 93, e elas estão relacionadas basicamente com a alienação de bens móveis e imóveis pertencentes à administração pública. Tá? Não aquelas situações do leilão, né, que a gente viu anteriormente, bens móveis inservíveis, bens decorrentes, bens adquiridos através de ação e pagamento, procedimento. Não, essas hipóteses é o leilão. As demais hipóteses de alienação de bens móveis e imóveis da administração, elas, em regra, né, elas poderão se enquadrar aqui no artigo 17 nas hipóteses de licitação dispensada. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Doação ou venda de bem para outro órgão ou entidade da administração pública. Tá? Então, um ente da federação pretende doar ou vender para um outro órgão ou entidade da administração pública. Por que ele vai fazer licitação? Se ele já pretende vender para ou doar para aquele outro órgão, para aquela outra entidade, correto? Locação ou concessão de uso de imóveis destinados a programas habitacionais ou de regularização fundiária. Tá? Então, o Estado promove, né, a regularização fundiária de uma área regularmente ocupada, regulariza os imóveis que estão lá localizados e pretende, então, conferir, realizar a concessão de uso, a regularizar a posse daquele imóvel. Vejam, é uma situação em que não se justifica a realização de uma licitação. Correto? Então, a lei já estabeleceu que não cabe a licitação nessas hipóteses. Ela está dispensada. Não cabe ao gestor aqui fazer uma análise. Não, a licitação é dispensada. Correto? Pessoal, reforçando aqui, tá? Tanto as hipóteses de licitação dispensada quanto as hipóteses de licitação dispensável, elas estão previstas de modo taxativo na 8666 de 93. Correto? E podemos ainda falar em inexigibilidade de licitação. Pessoal, o que seria a inexigibilidade de licitação? Quando que uma licitação é inexigível? E qual que é a diferença disso com relação à dispensa? Pessoal, a licitação ela é inexigível quando a competição é inviável. Ou seja, é faticamente impossível promover uma licitação. Por alguma razão, não há como existir mais de um interessado no fornecimento do bem ou na prestação do serviço. Por isso, né, ainda que o gestor público quisesse, ele não conseguiria licitar. Correto? Essa é a diferença de dispensa e inexigibilidade. Dispensa, faticamente dá para licitar, mas, em alguns casos, a lei afastou terminantemente a possibilidade, ou a lei facultou ao gestor licitar ou não. Inexigibilidade. Não dá para licitar, porque só tem um bem, só tem um fornecedor que atende
às exigências da administração pública. E aqui, tá, pessoal, prestem atenção, isso é bem importante, ó. As hipóteses de licitação inexigível encontram-se previstas de modo exemplificativo no artigo 25 da Lei 8.666 de 1993. Exemplificativo. Por quê? Porque sempre que ficar configurada a impossibilidade de realizar a licitação, o gestor público poderá, então, declarar que se trata de uma situação de inexigibilidade, correto? A lei exemplificou algumas situações em que a competição é inviável, mas sempre que a gente tiver uma outra possibilidade que, por alguma razão, torne inviável a competição, o administrador público poderá declarar que se trata de uma situação de licitação inexigível, lógico que devidamente motivado. Quais são as situações previstas no artigo 25? Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, correto? Então a administração pública necessita de um bem, de um produto que no Brasil só é fornecido por um produtor, por uma empresa, por um representante comercial de uma empresa, né? Eu lembro que eu trabalhei durante um período numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, que atuava na prestação de serviços de informática para o estado do Paraná, Celepar. Celepar era responsável por desenvolvimento dos softwares utilizados pelo governo, por todos os serviços de informática utilizados pelo estado. É como o CIASC aqui em Santa Catarina, correto? E em uma determinada ocasião, eu não trabalhava no setor de informática, tá, pessoal? Vocês podem estar se perguntando, poxa, o professor entende, né? Não entendo nada de informática. Eu trabalhava na parte de licitações, inclusive, tá? E em uma determinada ocasião, a Celepar queria comprar um data center. Pretendia lá adquirir um data center, que é onde ficariam armazenados todos aqueles equipamentos que concentravam lá o desenvolvimento dos softwares, dos programas, e pela natureza ali, né, como aquilo já havia sido construído por uma empresa lá atrás, né, então para você comprar ali um novo data center só podia ser daquela empresa. Basicamente era isso. E, portanto, foi feita então uma inexigibilidade de licitação para a aquisição desse data center. Foi uma empresa alemã que forneceu. Claro, tá, pessoal, que isso tem que ser comprovado. Então tem que ter uma declaração, um atestado de um sindicato, de um órgão do registro de comércio da área, né, da região onde será realizar aquela licitação, dizendo, olha, empresa tal é a fornecedora exclusiva desse bem, é a prestadora, né, é a única que pode estar disponibilizando esse bem para a administração pública. Isso deve restar comprovado no curso do processo, sob pena de nulidade, né? Se há uma situação em que poderia haver a competitividade e foi feita uma inexigibilidade de licitação, isso tornaria o processo licitatório nulo, tá? Qual seria aí a segunda possibilidade? Contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O artigo 13 da Lei 8.666 de 93, ele traz lá um rol de serviços de consultoria, serviços de perícia, serviços de elaboração de pareceres, serviços de treinamento de pessoal e de recursos humanos, serviços de assessoria jurídica, um rol de serviços que podem ser contratados pela administração pública. Aí, então a gente vai afirmar assim, de acordo com o artigo 25, esses serviços podem ser contratados mediante inexigibilidade de licitação? Não. Eles poderão ser contratados mediante inexigibilidade de licitação apenas se forem serviços de natureza singular. O que é algo de natureza singular, única, né? Olha, só aquele profissional, só aquela empresa consegue prestar esse serviço, né? Com profissionais ou empresas de notória especialização.
Então veja, precisa ser um dos serviços enumerados no artigo 13, ele precisa ter uma natureza única, tá? Só aquela empresa é capaz de prestá-lo nos termos pretendidos pela administração pública, e os profissionais ou empresas devem possuir notória especialização. São 3 requisitos, tá? E não se aplica essa inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A gente pode exemplificar isso com a contratação de serviços advocatícios, tá, pessoal? Vou usar novamente o exemplo aqui da empresa onde eu trabalhei lá no Paraná, a Celepar. Eu lembro que na época em que eu trabalhava na Celepar, a Celepar era uma empresa grande, acho que ela tinha aí, acho que tinha quase 1000 funcionários, entre concursados e comissionados. E na época que eu trabalhava lá, por incrível que pareça, a Celepar tinha um advogado concursado. Eu não era advogado, eu era analista de licitações. Eles tinham um advogado concursado. E lógico que esse único advogado da empresa, né, era inviável para ele se ocupar ali de todas as demandas que envolviam a Celepar. Ele acabava se ocupando mais das demandas relacionadas às contratações, às licitações, tá? E outras questões, evidentemente, né, a Celepar tinha que contratar serviços advocatícios de escritórios particulares. Em uma determinada ocasião, promoveu-se uma licitação para contratar serviços, para contratar um escritório de advocacia que ia cuidar da demanda trabalhista da Celepar. Veja, pessoal, por que não foi feita uma inexigibilidade? Porque assim, né, você queria contratar um escritório de advocacia para defender a Celepar em reclamações trabalhistas. Qual que é a natureza singular desse serviço? A gente não tem vários escritórios de advocacia trabalhista que podem prestar esse serviço? Sim. Então, na época, eu lembro que foi feita uma licitação de técnica e preço. Foi feita uma licitação, né? As empresas tiveram que apresentar uma proposta técnica, dizendo lá como que era o seu corpo de advogados, como que era a formação, e também tiveram que apresentar uma proposta de preço. Por quê? Porque, embora se trate de serviço advocatício, que é um serviço que está enumerado no artigo 13, não era um serviço de natureza singular, não exigia profissionais ou empresas de notória especialização, né? Vários escritórios em Curitiba, né? Vários escritórios de advocacia, ou até mesmo vários escritórios poderiam prestar esse serviço, correto? Agora, eu lembro de um exemplo que um palestrante mencionou uma vez e que eu nunca mais esqueci, né? Vamos ficar aqui dentro dos serviços advocatícios, né? Imaginem vocês que um Estado da Federação Brasileira vai promover uma reintegração de posse. A gente tem uma área ocupada aí regularmente, né, por movimentos de luta por moradia e tal, e o Estado aciona lá a Polícia Militar para promover a reintegração de posse dessa área. E nessa reintegração de posse são cometidos inúmeros abusos, inúmeros excessos, né? Pessoas são feridas gravemente, e por conta dessa ação abusiva, excessiva, o Brasil esse Estado da Federação é denunciado numa Corte Internacional de Direitos Humanos. Né? E precisamos, então, promover a defesa, né? A gente precisa de um advogado que atue perante, de um escritório de advocacia que atue perante cortes internacionais, cujos advogados saibam redigir petições na língua, né, sei lá, em francês, em inglês, né, que possam fazer uma sustentação oral em língua estrangeira perante esse tribunal, percebe? Né? Aqui a gente pode, não estou dizendo que com 100%, mas aqui a gente pode estar diante de um serviço advocatício de natureza singular, tá? Com profissionais ou empresas de notória especialização. Justificaria, portanto, a realização de uma inexigibilidade de licitação, certo? E a última hipótese aqui de inexigibilidade seria a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, né? Então o município vai promover lá uma festa, né? Os municípios promovem, tem aquelas festas típicas, né? Lá na cidade onde eu morava, no Paraná,
Ponta Grossa, né? Tem uma festa que é a Mission Fest, que seria uma imitação da Oktober, né? Não sei porquê, até hoje não entendo, porque a nossa cidade não tem tradição alemã, como tem Blumenau, mas eles criaram lá no início dos anos 90 e prossegue até hoje, né? A Mission Fest, sempre final de novembro, início de dezembro, e aí eles montam lá parque de diversão, atrações, tem dança alemã, tem bandas tocando música alemã, barracas vendendo comida alemã e chopp, né? Eu nunca fui no Oktober, né? Mas pelo que me falam, nada parecido, né? Tipo, eles pegam lá um chopp da Brahma, né? Da Heineken, sei lá, um claro, um escuro e pronto, é aquilo que tem, né? Basicamente isso. E dura ali cerca de uma semana e cada dia tem um show. A prefeitura contrata uma banda, né? Para animar lá uma banda principal. Então, pessoal, essa contratação não precisa ser realizada através de licitação, quando se trata de um profissional consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Né? Então, ainda que você não goste, mas ele é famoso, né? Os últimos shows que tinham na Mission lá, eu queria distância. Né? Não gostava de nenhum. Mas se é aceito pela opinião pública, né? Então fica dispensada ali a realização de licitação. Profissional de qualquer setor artístico, tá, pessoal? Eu dei exemplo aqui do cantor, mas pode ser um ator, pode ser uma peça de teatro ou qualquer outra performance que vocês possam aí imaginar, correto? Lembrando que as situações de inexigibilidade estão previstas de modo exemplificativo, enquanto que as de dispensa de modo taxativo. Bom, vou conversar com vocês a respeito das fases da licitação para a gente encerrar, tá? Vejam, nós podemos dividir as licitações em duas grandes fases. Uma fase interna e uma fase externa. A fase interna é aquela fase onde vai ocorrer a definição do objeto da licitação, onde vai ser demonstrado que existe recurso para aquela contratação, correto? Como que começa um processo licitatório? Geralmente o gestor responsável, né, ele faz uma solicitação. Então um diretor, né, de vigilância sanitária encaminha para o secretário de saúde do município uma solicitação dizendo, olha, nós precisamos adquirir determinados materiais para a diretoria de vigilância sanitária. Aí o secretário de saúde autoriza. Aí aquilo tem que ir para os órgãos responsáveis pela parte financeira do município, para que eles atestem a existência de recurso, a existência de dotação orçamentária, né, para a realização daquela licitação. Foi autorizado, tem recurso, vamos definir o objeto, né? Elabora-se o que é chamado de termo de referência da contratação. O termo de referência nada mais é do que o documento que especifica o objeto, né? O bem a ser comprado, o serviço a ser prestado. Definiu-se o termo de referência, o termo de referência foi assinado pelo secretário, pela autoridade responsável. Beleza, vamos então elaborar a minuta do edital. Então vamos lá elaborar a minuta do edital. No edital vai constar, né, os requisitos de participação, a data da sessão pública, né, vai constar a minuta do futuro contrato, que será assinado entre a empresa e a administração pública contratante. Uma vez elaborada essa minuta de edital, aí sim, tá? A minuta ela deve ser encaminhada para a assessoria jurídica, que deverá emitir o parecer jurídico, correto? Qual que é o objetivo, né, pessoal? É justamente que a assessoria jurídica possa verificar se o edital está em conformidade com os termos da Lei 8.666 de 93, com os termos da Lei 10.520 de 2002, que trata de pregão, e de outras legislações aplicáveis. Tá? O papel do assessor jurídico, né, é evitar que existam no edital ilegalidades, que existam cláusulas restritivas à competitividade, cláusulas que violem princípios da administração pública, correto? Se for aprovado a minuta do edital, aí sim nós vamos para a fase seguinte, que é foi aprovada então a minuta, né?
jurídico aprovou, no edital não precisa mais passar, a minuta não precisa ser alterada, aí sim o edital será publicado, dando início à fase externa da licitação. Agora, se houver alguma divergência em relação ao parecer, né, o parecer jurídico aponta alguma ilegalidade, devem ser promovidas alterações ali na minuta do edital. Outro ponto importante, né, nessa fase interna, a administração pública também ela procura definir o valor máximo da contratação. Geralmente nos editais de licitação consta o valor máximo previsto para essa contratação é de tanto. De que maneira é feita essa definição do valor máximo? Né? Geralmente a administração pública faz uma pesquisa de preços. Tá? Isso pode ser feito solicitando orçamentos. Tá? Então liga para empresas que atuam naquele setor, manda e-mail, pede que elas enviem orçamentos. Isso pode ser feito baseando-se em valores praticados em licitações anteriores, pode ser feito baseando-se em licitações promovidas por outros órgãos públicos. Tá? Mas essa definição do preço deve ocorrer na fase interna. Como eu disse para vocês, né, uma vez que a assessoria jurídica tenha aprovado a minuta do edital, aí sim nós teremos a publicação, a divulgação do edital e teremos o início da fase externa da licitação. Aonde que deve ser publicado esse edital, né, pessoal? Depende de quem está realizando a licitação, depende dos recursos envolvidos. Vejam, se a licitação ela for realizada por um órgão ou entidade da administração federal, ou quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais, ou garantidas por instituições federais, instituições de fomento, né? Caixa, BNDES, lógico que o edital deverá ser publicado no Diário Oficial da União. Então, quem está promovendo? Órgão ou entidade federal. Ou, não é órgão ou entidade federal, é órgão estadual, municipal, mas é financiado total, parcialmente com recursos federais. Diário Oficial da União. Agora, se a licitação é feita por órgão ou entidade da administração estadual ou municipal ou do Distrito Federal, deve ser publicado no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal. Lógico que alguns municípios possuem diários oficiais próprios, né? Se o município possui diário oficial próprio, lógico que ele deve publicar no Diário Oficial Municipal. E além disso, tá? E além de publicar nos veículos oficiais, essa publicação ela também deve ser feita em jornal de grande circulação no Estado onde será realizada a licitação. Então uma licitação promovida em Santa Catarina, uma licitação federal promovida em Santa Catarina. Deve ser publicado no Diário Oficial da União e no Diário Catarinense. E se houver também, né, jornal de circulação no município ou da região onde será realizada a obra, prestado serviço, fornecido ou alienado ou alugado bem, correto? E claro, né, pessoal, a administração pode, conforme aí o vulto da licitação, utilizar outros meios de licitação para ampliar a área de competição. A gente sabe que na atualidade, né, basicamente, principalmente também isso por exigência da própria Lei de Acesso à Informação, que a gente teve a oportunidade de estudar anteriormente, tá? Se torna obrigatória também a publicação nos sítios oficiais. A administração pública tem que publicar nos seus sítios oficiais, em decorrência da Lei de Acesso à Informação, né, os editais de licitação, correto? Até porque, vamos combinar, né, com exceção aí de empresas, né, que participam de licitações com frequência, ninguém vai ficar pesquisando, procurando no Diário Oficial, vai buscar nos sites, né, nos veículos oficiais de comunicação via internet dos órgãos públicos. Quais que são os prazos que deverão ser observados entre a publicação do edital e a sessão pública da licitação? Então veja, o edital vai ser publicado e ele vai dizer, olha, a licitação será realizada em tal data. Qual que é o prazo que deve existir entre a publicação do edital e a realização da licitação? Depende da modalidade e do tipo de licitação. Quando se tratar de um concurso ou de uma concorrência, quando se tratar de concurso ou concorrência que envolve empreitada integral ou uma concorrência
do tipo melhor técnica ou técnica e preço, o prazo mínimo é de 45 dias. O que isso significa? Né? Concurso a gente já viu, concorrência, a gente sabe do que se trata, a modalidade de concorrência, e também sabemos o que significam os tipos, né, de melhor técnica ou técnica e preço. O que significa uma concorrência formatada que adota o formato de empreitada integral? Pessoal, empreitada integral é quando a administração pública ela contrata aí a execução de uma obra e ela quer que aquela obra seja entregue em perfeito funcionamento, ela quer que aquela obra seja entregue já em operação, correto? Então, veja, né? Vamos imaginar assim, a administração pública ela quer contratar uma empresa para construir uma escola. Beleza, ela contrata lá, a empresa constrói a escola, terminou ali o papel dela. Tá? Mas depois a administração pública vai contratar junto a um outro fornecedor um ar-condicionado. Vai contratar uma outra empresa para fornecer e instalar o ar-condicionado. Vai contratar uma outra empresa para fornecer as carteiras, as cadeiras, os quadros daquela escola. Isso não é uma empreitada integral, percebe? Porque aquele bem, né, aquela obra não vai ser entregue em condições de operação e imediato funcionamento. A administração pública não, ela vai adquirir a obra e depois ela adquire os outros bens de outros fornecedores que atuam naqueles ramos. Agora vamos pensar aqui numa usina hidrelétrica, por exemplo, né? Que tem que ter ali uma compatibilidade muito grande na questão elétrica para que possa haver funcionamento. Então a administração pública contrata uma única empresa para construir a usina, para instalar toda a parte elétrica, toda a parte de maquinário, e a usina tem que ser entregue em perfeito funcionamento. Empreitada integral. Concordam comigo que contratos de empreitada integral envolvem muito maior complexidade? Claro. Então, o prazo entre a publicação do edital e a realização da licitação tem que ser maior. Prazo de 45 dias, tá? E o mesmo vale nos casos de concorrência, cujo tipo seja técnica ou técnica e preço. Nos demais casos de concorrência, né? Concorrência que não é técnica e preço, que não é melhor técnica. Concorrência cujo critério de julgamento é menor preço. 30 dias entre a publicação do edital e a data da licitação. Ou então, quando for tomada de preços e o tipo adotado for técnica ou técnica e, melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias nos casos de tomada de preços, não, nos casos não especificados anteriormente, ou seja, né, se é uma tomada de preços, critério de julgamento menor preço, 15 dias. Se é uma tomada de preços, critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias. 5 dias úteis no caso do convite e no caso do pregão, 8 dias úteis. Após a publicação do edital, tá, pessoal? Ele pode ser impugnado, correto? Se alguém verificar alguma inconsistência, alguma irregularidade no edital, poderá promover a impugnação desse edital. Quem que pode impugnar o edital? Qualquer cidadão tem legitimidade para impugnar edital de licitação. Só que veja, aqui tem uma diferença em relação ao prazo. Ó. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Correto? Então, qualquer pessoa pode impugnar um objeto de licitação, um edital de licitação, desculpem, desde que o faça em até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes. E o licitante? A empresa que vai participar da licitação e que quer impugnar, ela pode fazê-lo até o segundo dia útil, tá? Que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes em propostas em convites, tomada de preços ou concurso. Tá? Então, só atentem para essa diferença em relação ao prazo para a impugnação, que é um para o cidadão e é outro para o licitante. Além da impugnação do edital, veja, a quem é dirigida a impugnação? A impugnação é dirigida ao órgão que está promovendo a licitação, correto? Então, você dirige a impugnação, o órgão que está promovendo a licitação
irá analisar e poderá acatar aquela impugnação e assim modificar o edital ou não e prosseguir a realização do procedimento licitatório. Além disso, é possível apresentar uma representação perante o Tribunal de Contas, correto? Denunciando, narrando irregularidades no curso de processos licitatórios. É o que consta lá no artigo 113 da Lei 8.666 de 1993, correto? O que diz lá o parágrafo 1º desse artigo? Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto nesse artigo. Tá? Então, veja, pessoal, qualquer pessoa que tiver conhecimento de uma irregularidade em um procedimento licitatório, ela pode narrar essa irregularidade para o Tribunal de Contas, a fim de que o Tribunal de Contas tome as providências cabíveis. Que providência o Tribunal de Contas pode tomar? O Tribunal de Contas pode, inclusive, suspender cautelarmente a realização da licitação. Nós já tivemos situações em que isso ocorreu a partir de denúncias. O Tribunal de Contas foi lá e suspendeu cautelarmente a realização do procedimento licitatório e determinou que fossem promovidas alterações no edital, porque o edital apresentava cláusulas que restringiam a competitividade, cláusulas ilegais, né, cláusulas que estabeleciam situações de favorecimento em relação a determinadas empresas, correto? Vejam, então o edital foi publicado, né? Tivemos impugnações, tivemos representações, mas agora está tudo certo, tudo foi regularizado e a licitação efetivamente vai ocorrer. Como que se dará a análise e o julgamento das propostas? Pessoal, isso que eu estou falando vale para as modalidades tradicionais. Concorrência, tomada de preços e convite. Pregão é diferente, né? A gente vai conversar na sequência. Como que se dará a análise e o julgamento das propostas? Então, as empresas vão comparecer, né, na data marcada para a realização da sessão pública, levando lá os 2 envelopes, como eu mencionei para vocês. Um contendo os documentos de habilitação. A habilitação envolve os aspectos jurídicos, né? A empresa tem que estar regularmente constituída. Fiscal e trabalhista, né? Impostos, regularidade relativa a pagamento de impostos, declaração de que não emprega menores. Técnica, atestados de capacidade técnica, profissionais com formação específica e econômico-financeira, né? Demonstrativos contábeis, certidão negativa de falência, correto? Então, as empresas vão apresentar essas propostas. As empresas, em um primeiro momento, elas vão apresentar para a comissão de licitação os documentos de habilitação, certo? A comissão analisa esses documentos e classifica. Habilitado, habilitado. Não atendeu a uma exigência de qualificação técnica, né? Está desclassificada. Tá? Então, em primeiro lugar, a comissão vai realizar a análise dos documentos relativos à habilitação. Posteriormente, aí sim, das empresas que foram habilitadas, será realizada a análise e o julgamento das propostas de preço. Isso se for uma licitação do tipo menor preço, né? Se for melhor técnica ou técnica e preço, terá que ser analisado também as propostas técnicas. Feita a análise das propostas de preço, né? Lógico, se for uma licitação menor preço, será declarada vencedora aquela empresa que ofertar a melhor proposta e serão desclassificadas, né? De acordo com o artigo 48, as propostas que não atendem às exigências do ato convocatório da licitação ou aquelas que apresentarem um valor global superior ao limite estabelecido, correto? Então o valor máximo fixado no edital foi 1, a empresa foi lá e apresentou um valor maior, desclassificado. Ou que tragam preços manifestamente inexequíveis, né? Preços que estão totalmente fora da realidade. Tá? A empresa vai lá e oferece um preço, né, muito baixo, né, que está excessivamente abaixo do valor praticado no mercado. Veja, pessoal, claro que a administração pública deve ter uma certa cautela. Se a empresa diz que vai executar por aquele valor, ela que dê um jeito, né? Então, assim,
Ao invés de imediatamente desclassificar a empresa, a administração pública ela pode agir no sentido de cobrar que a empresa, né, apresente uma documentação comprovando, não, eu consigo executar o objeto por esse valor aqui que eu estou apresentando, e eu tenho como demonstrar a execuibilidade da minha proposta, né? Então, somente, lógico, em situações absurdas, né, aí se aplica de plano a desclassificação. Mas a administração pública ela tem que ter um certo cuidado, porque ela quer contratar a proposta mais vantajosa. Então, se a empresa apresentou um valor baixo, né, ela que tem que buscar meios de executar o contrato por aquele valor, correto? E a administração pública, ao invés de imediatamente desclassificá-la, pode então exigir que a empresa demonstre, né, a execuibilidade daqueles valores. Pessoal, superadas as fases de habilitação e de análise das propostas de preço, a administração pública vai abrir o prazo para recurso, correto? Então, as empresas que foram desclassificadas, né, elas poderão apresentar recursos e também poderão apresentar recursos em relação ao julgamento das propostas de preço. Então, uma empresa foi considerada inabilitada, ela foi desclassificada por não apresentar um documento. Ela tem o prazo de 5 dias, né, a contar da intimação do ato ou da lavratura do ato, da ata, da licitação, para recorrer, né? E se ela também, a empresa ficou em segundo lugar, ela não foi inabilitada, ela ficou em segundo lugar, ela teve a sua proposta de preço analisada, mas ela ficou em segundo lugar. Ela então vai recorrer, alegando que a vencedora não atende a algum requisito de habilitação, ou dizendo que o preço da vencedora é inexequível, correto? Então é cabível o recurso, tanto em face das decisões de habilitação ou inabilitação, quanto das decisões que julgam as propostas de preço. Findada a fase dos recursos, a licitação pública deverá ser homologada e aí sim adjudicado o objeto à empresa vencedora. A homologação é o ato praticado pela autoridade superior, né, pelo secretário, pelo ministro, que vai então atestar a validade, correto? Que vai confirmar que todo aquele processo licitatório foi executado e transcorreu em conformidade com a lei. E a adjudicação, nós vimos, é a atribuição do objeto à empresa vencedora. Tão logo ocorra a adjudicação, aí sim nós teremos a convocação da empresa para assinar o contrato. Porém, né, pessoal, antes da assinatura do contrato, poderá ainda ocorrer a revogação ou a anulação da licitação. Nós temos no artigo 49 da Lei 8.666 de 93 a previsão de que a autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório pode revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Então, veja, nós já sabemos, né, a revogação ela ocorre por razões de conveniência e oportunidade, e a anulação ocorre diante da existência de vícios de ilegalidade, certo? Percebam, pessoal, a revogação ela pode ocorrer, né? Então uma autoridade pode revogar uma licitação alegando razões de interesse público? Pode, mas ela tem que demonstrar, né, que ocorreu um fato superveniente, comprovar a ocorrência de um fato superveniente e que esse fato seja pertinente e suficiente para justificar tal conduta, correto? Porque senão, né, poxa, a empresa vai lá, participa de uma licitação, tem custos para isso, né? Não sei, talvez não tantos custos, mas precisa ir lá, elaborar proposta, né, juntar documentação, e aí a administração vai lá, vence, né? E a administração pura e simplesmente, vou revogar a licitação. Por quê? Por razões de interesse público. Não, isso não cabe mais, tá? A gente não vive mais num modelo de Estado, né, autoritário,
onde o princípio do interesse público pode ser invocado genericamente para justificar condutas arbitrárias do Estado. Não. O princípio da supremacia do interesse público ele pode ser invocado com a devida fundamentação. Então, vai revogar a licitação? Vai. Mas tem que demonstrar, ocorrer um fato superveniente, né, que justifica essa medida. Por exemplo, pessoal, a situação da pandemia. Vocês vão de concordar comigo, né, que seria, o município estava lá fazendo uma licitação para determinados bens, para determinados serviços, e aí veio a pandemia. E agora a gente, vai precisar comprar outras coisas, as nossas prioridades são outras. Eu acho que é perfeitamente possível, e tenho certeza que muitos municípios devem ter feito isso, que alguns procedimentos licitatórios que estavam em andamento sejam revogados, porque nós tivemos um fato superveniente, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Agora, não vou revogar, porque não gostei do fornecedor, mas eu não posso dizer isso, então, estou revogando por razões de interesse público. Não, tem que demonstrar esse fato, pertinente o suficiente para justificar a revogação. E a anulação, como nós sabemos, ela decorre de situações de ilegalidade. Veja, pessoal, aqui tem uma discussão, no sentido da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa para essas medidas. O que diz ali o artigo 49, parágrafo 3º, No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, a posição dos tribunais é no sentido de que só deve se garantir o contraditório e a ampla defesa se a revogação do procedimento licitatório ocorrer após a homologação e a adjudicação. Porque antes disso, a empresa está ali só participando da licitação, não era ela ainda, não havia ainda sido declarada vencedora. Se a administração pública resolve revogar, não haveria então razão para o exercício do contraditório e da ampla defesa, no caso de revogação. Agora, se essa revogação ocorrer posteriormente à homologação e à adjudicação do objeto, aí sim, a empresa tinha uma legítima expectativa de assinar o contrato, deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Eu trouxe para vocês aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça que ilustra esse entendimento, Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. Avaliação pelo judiciário dos motivos de conveniência e oportunidade do administrador dentro de um procedimento essencialmente vinculado. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido. A revogação da licitação quando antecedente da homologação e adjudicação é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, que só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado. Aqui, falar em direito adquirido é um pouquinho complicado, porque a gente viu que mesmo com a adjudicação ainda não há aí a garantia de assinatura do contrato, mas há sim uma legítima expectativa, da empresa que teve o objeto adjudicado vir assinar o contrato. Então, se a revogação do procedimento se der após a homologação e adjudicação, deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Caso isso ocorra anteriormente, o entendimento que vem sendo adotado no âmbito da jurisprudência é que isso não é necessário. Correto, pessoal? Com isso, a gente termina a parte relacionada aqui às fases do procedimento licitatório. E daí, na sequência, eu vou conversar com vocês ainda um pouquinho sobre, rapidamente, para trazer aí um panorama geral, sobre outras legislações que tratam de procedimentos diferenciados para a realização de licitações, seja o pregão, seja o regime diferenciado de contratação, seja a lei que disciplinou as licitações no âmbito das empresas estatais, para que a gente possa finalizar esse tema. Então, obrigado e até a nossa próxima aula.